Olá, caros alunos, tudo bem com vocês? Bom, mais uma atividade de revisão para vocês, espero que vocês tenham respondido. E aqui eu trouxe o feedback, né, a devolutiva da resolução dessas 5 questões que vocês resolveram, né, que corresponde à primeira atividade de revisão, com o intuito de a gente fazer uma revisão daquilo que a gente trabalhou, dos conteúdos que a gente trabalhou no primeiro e no segundo bimestre, e nivelar com aqueles alunos que ficaram ausentes nesse mesmo período, certo? Então eu resolvi tratar alguns temas, né, que foram bastante pertinentes e que a gente trabalhou no semestre passado. E aí o primeiro deles que eu trouxe, né, aqui dentro da filosofia foi a teoria do conhecimento, que também é chamada de epistemologia. Então, antes da gente fazer, eu trouxe aqui um resumo, trouxe um vídeo, né, e antes da gente ir para as questões, só para a gente ver um resumo rápido do que é a epistemologia. A epistemologia é nada mais do que o estudo crítico das ciências, né? O objetivo principal é determinar sua origem lógica e seu valor, ou seja, dentro de determinado experimento científico, qual é a finalidade de fazê-lo, né? Para que ele serve? Qual é o objetivo? Que valor ele vai ter? Que tipo de análise a gente vai trabalhar. Ou seja, esse experimento ele vai validar a teoria desse conhecimento e a sua validade, né? Assim como teoria da ciência, ela também é chamada de filosofia da ciência, tá? Ela vai examinar os problemas relativos ao significado das ciências, a sua estrutura, o seu papel, sobretudo no contexto social. Tá? Então, eu trouxe aqui um resumo e agora a gente vai fazer a resolução dessas 5 questões. A primeira, ele pede para que você marque a opção incorreta, né? Ele traz aí os 5 itens para que você marque a opção incorreta do conteúdo, do conceito básico de epistemologia. E aí, claramente, a gente vai ter a resposta aqui no item E. Ou seja, cabe à epistemologia ou teoria do conhecimento regular a pesquisa científica, estabelecendo os parâmetros daquilo que os cientistas devem pesquisar. Esse item ele está correto até aqui, até pesquisa científica. Quando ele coloca, estabelecendo os parâmetros daquilo que os cientistas devem pesquisar, claro que deve existir um norte para toda pesquisa científica, mas daí a determinar o que é que eles devem pesquisar, aí já fura e já invalida esse item como verdadeiro, tá bom? Então, o item incorreto, no que diz respeito à epistemologia, é o item E. Tá certo? Na segunda questão, outro questionamento sobre essa epistemologia, enquanto ramo da filosofia, que vai refletir as suas características, os seus elementos e as possibilidades do conhecimento, tendo sua história marcada pelo confronto de posições rivais acerca da origem do conhecimento e dos critérios para adotá-lo como verdadeiro, né, para considerá-lo como verdadeiro. Assinale a alternativa que não corresponde aos aspectos dessa disputa. Ou seja, o que é que vai caracterizar, vai mesmo basicamente o que diz na primeira questão. É uma boa proposta para compreender uma boa proposta para compreender o conhecimento de que ele deve se sustentar, composto na maior parte por categorias inatas, acrescido de conceitos adquiridos através da experiência sensível e da educação formal na qual o indivíduo adquire a habilidade de explicar os objetos. Em outras palavras, é preciso considerar essa que ele chama de categoria inata. Cadê o nomezinho? Categoria inata é simplesmente o talento, é simplesmente o dom, é simplesmente aquilo que o ser busca pesquisar, né? E a gente não pode deixar de considerar. Né? Acrescido desses conceitos, dessa experiência sensível, da educação formal a qual o indivíduo adquire a habilidade para explicar os objetos. Então, a segunda questão corresponde ao item E. Ok? A terceira questão fala sobre o conhecimento, né? Obviamente ligado à epistemologia, dentro da modernidade. E aí ele pergunta que, nesse sentido, como é que a gente pode apontar aquilo que é essencial dentro da epistemologia? É o que vai responder claramente as questões quanto à possibilidade, à origem, à essência e os tipos de conhecimentos e os critérios de verdade. Esse conjunto aí, né, essa possibilidade, a origem, a essência, os tipos de conhecimentos e os critérios de verdades é que vão validar uma pesquisa científica, consequentemente a teoria da ciência, né, a sua epistemologia.
ok? Já a quarta questão, nós temos aqui uma questãozinha de Enem, para vocês já irem se familiarizando, é a respeito do objeto. Né? O objeto que estou vendo agora tem tendência para assemelhar-se a um outro ser, mas por ter defeitos não consegue ser tal como em questão, que lhe é, pelo contrário, inferior. Aí a gente já entra aí no questionamento de que, do meu ponto de vista, ele vai ser, dentro de determinado objeto, julgado como superior em relação de outra pessoa, tá? E aí, para podermos fazer essas reflexões, é necessário que tenhamos tido a ocasião de conhecer esse ser que se aproxima, ou seja, é o nosso pré-julgamento, antes de até mesmo conhecer. Né? E aí ele diz o seguinte, na epistemologia platônica, onde que a gente vai falar claramente de Platão, conhecer um determinado objeto, ou seja, conhecer, ter informações de um objeto novo, sobretudo, indica principalmente o fato de fazer correspondência entre o objeto observado e seu ser. Ou seja, é aí onde a gente recai o que vocês trabalharam lá no primeiro ano, que é justamente no que diz respeito ao relativismo. Platão, Sócrates, eles trabalham muito nessa questão da relação com alguma coisa, nunca de forma isolada. Ou seja, não poderia trabalhar o objeto ou o seu ser de modo isolado. Ambos possuem uma relação. E é esse relativismo que a sociologia dentro da epistemologia vai analisar, tá bom? E por fim, outra questãozinha do Enem, né, para que vocês continuem se familiarizando, eu trouxe aqui, na quarta questão, nós falamos de Platão, e aqui eu trouxe uma questãozinha a respeito de Sócrates, né? Uma conversação de tal natureza transforma o ouvinte. O contato de Sócrates paralisa e embaraça, leva a refletir sobre si mesmo, a imprimir a atenção a direção em comum. Os temperamentais, como Alcibíades, sabem que encontrarão junto dele todo o bem de que são capazes, mas fogem porque receiam essa influência poderosa que os leva e os que vão censurar. Sobre a esses jovens, sobretudo a esses jovens, muito quase crianças, que ele tenta imprimir sua orientação. Aí a pergunta é: o texto evidencia característica do modo de vida socrático, que se baseia principalmente na sustentação do método dialético, também conhecido aqui como maiêutica. Para o Sócrates é importante questionar, é importante indagar, é importante instigar o locutor até que ele caia num determinado consenso de dizer, faz sentido, aquilo que eu tinha como verdade absoluta, na verdade, não é. Então, ele dessa forma, através desse método, ele tira o ser da sua ignorância, ele tira o ser daquela visão linear, dando ampliando o leque de possibilidades de conhecimentos, ok? Foi isso, meus amores. 5 questões respondidas, devolvidas, né, certo? Dado o feedback, espero que vocês acessem lá o canal quantas vezes vocês acharem necessárias, ok? Até a próxima.